amores! Como vocês estão, galerinha do meu terceirão lindo? Terceirão da NASA, da Mediação Tecnológica de Rondônia. Meus amores, que delícia estar com vocês mais uma vez em mais uma classe de espanhol. Isso mesmo, carinhos. Então, seguindo nosso plano, que a gente também está cheio de coisas hoje para falar, vamos lá para a nossa aula de hoje. Eu ia falar atividade. Aula de hoje. As habilidades é conhecer a função e o uso dos artigos, substantivos, adjetivos, numerais, pronomes e advérbios e utilizar o conhecimento relativo à descrição de pessoas, profissões, relações familiares, gostos e preferências. Na aula de hoje, cheinha de coisa legal, nós vamos trabalhar a perífrasis verbal, ou seja, o que são as perífrases? Vamos descobrir hoje o que são perífrases verbais. Vamos ver os falsos cognatos, esses monstrinhos que nos perseguem sempre. O que são estereótipos culturais? Vamos também conhecer o que são isso. Mais um livrinho do nosso querido colombiano Gabriel Garcia Marques, Relatos de um Náufrago, Relatos de um Náufrago. E o país que nós vamos conhecer hoje, algumas curiosidades, é Venezuela, nosso vizinho querido, a Venezuela. Então, simbora! Perífrasis verbal. O que é uma perífrasis verbal? A perífrase, ela é o uso de um verbo auxiliar conjugado, seguindo de um verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Então, são dois verbos juntos que vão formar uma unidade. E esses verbos são um verbo auxiliar e aí um outro verbo que ele está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Ele vai funcionar como se fosse um só verbo, como eu acabei de falar, uma coisa só, com uma conjugação completa em todos os tempos, modos, pessoas e também possui sujeito e complementos. Por exemplo, tener que estudiar expressa uma obrigação de estudar. Tu tienes que estudiar. Estar estudando vai indicar uma continuidade de um ato, do ato de estudar. Tu estás estudiando. Ir a estudar expressa uma disposição para exercer a ação de estudar num futuro próximo. Ir a estudar. Tu tienes que ir a estudar. Esse último que eu falei, ele é a nossa perífrase de futuro, esse que eu falei aqui, ir a estudar. Ele é uma perífrase de futuro. A perífrase de futuro, ela serve para expressar uma ação que vai acontecer em um futuro próximo, não muito distante do presente. Como é que ele é formado? Ele é formado pelo verbo ir conjugado, mais o acréscimo do a e mais o infinitivo. Por exemplo, yo voy a hacer mi fiesta de cumpleaños. Certo? Esse ir conjugado está no presente do indicativo. Eu vou, tu vas, como a gente vai ver agora, aqui no meu quadrinho. Presente do indicativo do verbo ir. Eu vou, tu vas, ele vai, nós outros vamos, nós outros vai, eles vão. Perdão, presente não, futuro, né? Que eu vou é no futuro. Disfarça. Falando de um futuro próximo. Ir, mais a, mais o infinitivo. O infinitivo seria qualquer outro verbo no infinitivo, sem ele ser conjugado. Por exemplo, comer, salir, beber, hacer, ser. Por exemplo, eu vou a comer papas. Eu vou comer batatas. Tu vas a salir com os amigos. Você vai sair com seus amigos. E assim sucessivamente. Olha outros exemplos do nosso perífrase de futuro. Ella vai ganhar flores no Dia da Mulher. Ela vai ganhar flores no Dia da Mulher. Vamos a necessitar comprar um paraguas. Vamos precisar comprar um guarda-chuvas. Paraguas são guarda-chuvas. Vas a sair ele sábado? Você vai sair no sábado? Então, todos eles falando de um futuro, mas um futuro próximo. Como é que eu vou também conseguir identificar
a perífrase de futuro? Através dos marcadores temporais. O que são marcadores temporais? São aquelas palavrinhas-chave que vão indicar que esse futuro é um futuro próximo. Por exemplo, vou a comer um pastel la noche. La noche é um marcador temporal. Vas a ganhar um regalo em la próxima semana. Na próxima semana, outro marcador temporal. Vas a viajar en el próximo mês. Outro marcador temporal. Então, nós temos aí vários marcadores temporais que vão indicar um futuro próximo. Na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, no próximo sábado, na próxima segunda, no próximo feriado. Então, sempre vai estar ali mostrando um marcador temporal para ajudar você a identificar essa perífrase de futuro. Tá bom? Então, vamos seguir lá. Seguindo, nós vamos agora para os falsos amigos. Os falsos amigos, eles são divididos em 3. Os heterotônicos, olhem aqui para mim rapidinho. Os heterotônicos, que são as mudanças de tonalidade. Os heterogenéricos, que são as mudanças de gênero. E aqueles que colocam medo em qualquer um. Os heterossemânticos. Heterossemânticos são aqueles que mudam de significado. Esse sim é o mais falso dos 3 amigos, viu, galera? Então, vamos conhecer cada um e ver se existe regra para poder aplicar em cada um deles, tá bom? Então, vamos lá para o nosso slide. Primeiro, nós temos os heterotônicos. Como eu falei para vocês, eles são a mudança de sílaba tônica, de tonicidade. Os heterotônicos são palavras que em português e em espanhol têm o mesmo significado, tá? Tem o mesmo significado, porém, a sua sílaba tônica e às vezes alguma mudança na sua escrita também, mas bem pouca, muda de uma língua para outra. Por exemplo, em português eu falo álcool, álcool. Em espanhol eu falo alcohol, alcohol. Repitam comigo, isso é muito importante, repitam comigo. Alcohol, alcohol. Então, a língua vai encostar lá no céuzinho da boca, alcohol. Português, cérebro. Em espanhol, cerebro, cerebro. Lembrando que sempre o R vai vibrar, ele estando sozinho ou não, tá? Em português, nós temos hemorragia. Em espanhol, hemorragia, hemorragia. Em português, microfone. Em espanhol, micrófono, micrófono. Em português, polícia. Em espanhol, policia, policia. Em português, regime. Em espanhol, régimen, régimen. Certinho? Vamos ver aqui alguns exemplos. Perdão, antes de ver alguns exemplos, esses já foram os nossos exemplos, né, de heterotônicos. Então, é bem pequenininha a explicação. Existem uma lista bem grande, tá, galera? Então, eu posso enviar para vocês essa listinha dos heterotônicos também. Heterogenéricos. Heterogenéricos, como o nome já diz, ele vai mudar de gênero. São palavras que em português e espanhol também possuem o mesmo significado. Porém, o seu gênero muda. O que é masculino em português passa a ser feminino em espanhol, ou vice-versa. Professora, são todas as palavras? Não, não são todas as palavras. Como é que eu vou conseguir, professora, identificar quais são as palavras femininas e quais são as palavras masculinas? Tem uma dica super fácil para vocês. Lembra que a gente trabalhou os gêneros dos substantivos? Então, os gêneros dos substantivos vão ajudar vocês a responderem essa questão. Quem são? Onde é que vai acontecer essa mudança do feminino para o masculino? Tá bom? Então, tem algumas palavras, tem algumas que seguem as regras e tem outras que não têm regras para ela. Então, como é que eu vou conseguir
aumentar meu vocabulário e conhecer essas palavras lendo, ouvindo, assistindo série em espanhol. É fácil, gente. Você pega aquela série que você mais gosta, coloca ela no idioma original, espanhol. E aí, a tradução embaixo em português. No momento que você vai ouvindo, você vai lendo, e aí você vai identificar, olha, essa palavra significa isso. Você já vai formando um vocabulário. Outra maneira, escutando música. Escutar música ajuda demais a você avançar no seu espanhol, a você entender um pouco mais o espanhol. Sabia disso? Ah, professora, mas que tipo de música? O estilo que você quiser, o estilo que você gostar. Se você gosta de escutar música gospel, pesquisa as músicas gospels em espanhol. Se você gosta de escutar um rock, ouve rock em espanhol. Eu gosto mais do country, do sertanejo, professora. Maravilhoso, tem vários cantores tops para você ouvir também. Enfim, todos os ritmos de música. Você gosta de dançar? Tem os reggaetons, né? Tem o Despacito lá que vocês já conhecem. Tem várias músicas, todas em espanhol, que vão te ajudar a melhorar ainda e a formar o seu vocabulário. Certinho? Então, vamos lá agora para os nossos exemplos de heterogenéricos. Por exemplo, la nariz de aquella niña es pequeno. O nariz daquela menina é pequeno. Em português, o nariz. O nariz. Em espanhol, la nariz. Em português, el pétalo de la rosa caiu. A pétala da rosa caiu. Em português, a pétala. Em espanhol, el pétalo. Certo? Outros exemplos. Aquelas palavras terminadas em arre, a gente já descobriu que tudo que é terminado em arre, ela é masculino. E esses terminados em arre, quando a gente traduz ele para o português, é o nosso agem. Por exemplo, coragem, chantagem, tatuagem, linguagem, porcentagem, viagem. A coragem, a chantagem, a tatuagem, a linguagem, a porcentagem e a viagem. Todas terminam em age. E quando eu passo para o espanhol, tudo que termina em arre é o quê? Masculino. El coraje, el chantaje, el tatuaje, el lenguaje, el porcentaje, el viaje. Então, essa dica aqui é muito especial. Professora, todas as palavras que terminam em age são em espanhol masculino? São, tá? Simples assim. Em feminina, nós temos, a gente já sabe que tudo que termina em umbre é feminino, né? Então, já tem uma outra dica aí. Por exemplo, vislumbre, o creme, o pesadelo, o sinal, o liquidificador e o alarme em português. Em espanhol vai ser la vislumbre, la crema, la pesadilla, la señal, la licuadora, la alarma. Certinho? Então, vamos lá repetir essas palavrinhas de novo? Vamos repetir aqui as que são masculinas. El coraje. Repitam comigo. El coraje. El chantaje. El tatuaje. El lenguaje. El porcentaje. E el viaje. Feminino. Vamos apagar essa bagunça. La vislumbre, la crema, la pesadilla, la señal, la licuadora e la alarma. Vamos agora para aquele lá que todo mundo teme, os heterossemânticos, galera. Heterossemânticos, sim. Esses são os nossos falsos amigos. São substantivos que têm escrita e pronúncia muito parecida ou muito igual à língua portuguesa. Porém, o seu significado é totalmente diferente. E olha, isso aqui que a gente tem que ter
Cuidado, porque às vezes uma palavra que não é ofensiva em português, em espanhol, ela pode ser ofensiva, pode ser um palavrão, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu estive conversando com uma pessoa de Cuba e essa pessoa me falou o seguinte: sabe o que eu acho incrível? É que as pessoas acham que estão falando em espanhol e falam palavras que são totalmente proibidas no meu país, que se você falar, você pode ser preso. É um crime você falar um palavrão ali na frente dos outros. É um crime você tratar a pessoa mal. Só que aí a pessoa ela é brasileira, ela não sabe que ela está falando um palavrão. Porque no Brasil aquela palavra não é um palavrão, não é ofensiva. No Brasil ela não está ofendendo. Por exemplo, deixar alguém embaraçada, deixar alguém sem graça, né? Deixar alguém assim, sem jeito. Eu deixei fulano embaraçado. Mas se eu falar isso em espanhol, eu estou dizendo que eu deixei a pessoa grávida. Olha que absurdo, né? Totalmente diferente e super perigoso, quase que eu falo em espanhol, peligroso. Muito perigoso o seu uso. Embaraçada, você sabe que é grávida. Então, cuidado, muito cuidado quando você for falar alguma coisa, tentar se comunicar, cuidado com as palavras, tá bom? É bom a gente sempre ter um vocabuláriozinho para a gente poder, na nossa cabecinha, tá? Para que a gente possa conseguir nos comunicar melhor, tá bom? Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Elas são conhecidas, como eu falei para vocês, como os falsos cognatos ou os falsos amigos. Por exemplo, voy a llamar mi mamá. Llamar não é chamar, gritar. Ei, mãe, vem aqui. Não é. Llamar é telefonar. Então, eu vou telefonar para minha mãe. Eu vou telefonar para minha mãe. Quando eu quiser dizer que eu vou telefonar, eu vou fazer uma ligação, eu não vou falar ligar, porque é um palavrão em espanhol, e nem telefonar, porque eles não vão entender. É llamar ou llamar. Voy a llamar mi amigo, voy a llamar mi mamá, voy a llamar em mi casa. Eu vou fazer uma ligação para o meu amigo, para minha mãe ou na minha casa. Eu tenho uma listinha aqui para vocês. E é muito bacana e muito importante vocês prestarem bastante atenção e tentarem também reproduzir os nomes em espanhol. Esses falsos amigos aqui já vai ajudar você a ter um vocabuláriozinho bem bacaninha, tá? Bolsa, 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 repitam comigo, bolsa. Bolsa em espanhol não é bolsa, bolsa que a mulher carrega do lado ali, não é. É sacola plástica, também chamada de chuspa. Chuspa em alguns países. Chuspa é a sacola plástica que a gente pega no supermercado. Assar. Assar, para o brasileiro é azar, é falta de sorte. Em espanhol ele já vai falar de sorte, mas não sorte. Ele vai falar dos jogos de azar. Então, quando eu vou fazer um azar, eu vou fazer um jogo de azar. Eu vou jogar na Mega Sena. Eu vou fazer um juguete de azar. Eu vou jogar um azar. Balcão. Balcão não é balcão do supermercado, balcão de uma casa, não é. Balcão é sacada. Sabe aquelas casas de 2 pisos que tem a sacada? Tem aquela areazinha em cima? Então, isso que é el balcão. La billetera. La billetera é o lugar onde a gente guarda el billete. E o que é el billete? É o dinheiro, la plata. Então, la billetera é a carteira de guardar dinheiro. La pelota. La pelota é a bola. Borrar. Borrar, em português, é quando você erra alguma coisa e fica tudo sujo, né? Borrado, fica fora da linha, tá borrado. Quando você passa um batom e sai do lugar, tá borrado. Mas em espanhol, a palavra borrar não é algo que está ali embaralhado, errado. É apagar. Então, eu vou borrar esta pizarra. Eu vou apagar esse quadro. Então, apaguei tudinho.
Aí, borré todo. Brincar, brincar não é brincar, não é o nosso brincar de carrinho, de jogar bola, de qualquer outra brincadeira. Brincar, em espanhol, é saltar, é pular. Eu vou brincar, eu vou saltar. Porque o brincar de brincadeira que a gente faz é rugar. Rugar é brincar. Criança, criança não é criança. Criança é criação. Então, eu tenho uma criança de patos, eu tenho uma criação de patos. Eu tenho uma criança de cerdos, eu tenho uma criação de porcos. Eu tenho uma criança de gallinas, eu tenho uma criação de galinhas. Então, criação é criança. Cachorro, cachorro não é o nosso cachorro, au au. Cachorro é filhote. Por quê? Nós vimos lá naquela aula sobre os animais que o nosso cachorro, que eu vou colocar aqui, au au, nosso au au, ele é el perro. Então, como é que eu vou falar? Eu tenho um filhote de cachorro. Eu vou dizer el cachorro perro ou el perro cachorro. Eu inverto eles de lugar também. Professora, eu tenho um filhotinho de gato. Eu tenho um cachorro de gato. Eu tenho um filhote de gato. Ou eu tenho um gato cachorro. Eu tenho um gato cachorro. Fica até engraçado, né? Pra gente, porque pra gente cachorro é o animal. E, na verdade, para eles, cachorro é todo tipo de filhote. Filhote de passarinho. Nave cachorro, uma ave cachorro. Em espanhol, aceitar. O que é aceitar em português? É quando alguém te dá alguma coisa e você aceita, né? Aceitar em espanhol não é o nosso aceitar. Aceitar em espanhol é passar azeite ou óleo em alguma coisa. Eu vou aceitar la carne, eu vou aceitar el pollo, eu vou passar óleo, eu vou passar azeite na carne, eu vou passar azeite no frango. Anedota. Anedota pra gente é piada, mas anedota para eles é histórias para dormir. Assignar. Assignar fica parecido com assinar, né? Então, a gente vai achar que, por aproximação, seria assinar. Mas não é. Assignar é designar. Designar alguma tarefa a alguém. Eu vou assignar uma tarefa. Eu vou designar uma tarefa. E assinatura não é assinatura, tá? Assinatura é disciplina de aula. Por exemplo, la asignatura de matemáticas, la asignatura de português, la asignatura de espanhol, la asignatura de química, de física e assim sucessivamente. A assinatura é disciplina. Apagar, a gente viu que borrar é apagar. E o que é apagar em espanhol? Apagar é desligar. Então, eu vou apagar a tele, eu vou desligar a televisão. Eu vou apagar o teléfono, eu vou desligar o meu telefone. A aula não é a aula de português, matemática, química, física. Eu vou para a aula, não é. Aula, em espanhol, é o espaço físico onde ocorre a aula. É a sala de aula. Aula é o espaço físico. Por quê? A nossa aula de português, matemática, química, física acontece em la classe. Classe é a aula. Então, é totalmente o oposto um do outro em língua portuguesa. Porque aula é sala ou classe, né? Que algumas pessoas falam classe de aula. E classe é a aula. Viu como é o oposto? Cacho. Cacho, a gente acha que cacho é ali um cacho de uva, cacho de banana. É um cacho, mas não é. Cacho é um pedaço, uma fatia. Dame um cacho de
torta. Dame um cacho de pastel. Me dá um pedaço de bolo. Torta ou pastel, dependendo do país, é o bolo, nosso bolo de chocolate. E ele, cajón não é um carrão. Cajón é a gaveta. Só mais um pouquinho de palavra para vocês. Já falei para vocês que o cachorro é filhote. Cerrar é fechar, tá? Eu vou cerrar a pantalla. Eu vou fechar a janela do computador. Eu vou cerrar a ventana. Eu vou fechar a janela. Eu vou cerrar a porta. Eu vou fechar a porta. Botella é garrafa. Colar não é o nosso colar de colocar no pescoço. Colar é coar. Então, onde eu vou colar um café, eu vou coar um café. Regalo é presente, não é regar. Beca, eu ganhei uma beca. Eu não ganhei uma roupa, eu ganhei uma bolsa de estudos. Estofado, minha mamá hace um grande estofado. Minha mãe faz um grande ensopado. Berro não é berro, o grito, é agrião. É aquela verdura, né? Agrião. Vecina não é piscina ou qualquer outra coisa que possa parecer. É vizinha. E por último, borracha. Borracha não é ali aquele utensílio, né? Aquele material escolar que você apaga o que você errou. E sim, bêbada. Uma persona borracha. Uma pessoa bêbada. Minha vecina estava borracha. Minha vizinha estava bêbada. Certo? Tranquilos até aí? Tudo tranquilinho? Tudo de boa? Viu que eu falei para vocês que eu ia trazer ali um vocabulário que você, usando ele, você já vai conseguir identificar bastante coisa em espanhol? Ele vai ajudar muito você. É muito importante que você escreva ele no seu caderno, para sempre que você tiver um tempinho, vai lá, dá uma lida, conhece algumas palavras, vai entendendo o significado, que rapidinho isso aí vai ficar automático na sua cabeça, tá bom? Então, vamos seguir agora com os estereótipos culturais. O que é o estereótipo? Vocês já viram isso lá em sociologia, né? Estereótipo. Acredito que língua portuguesa também já possa ter comentado, filosofia também. São as disciplinas que podem ter já falado para vocês sobre os estereótipos. O estereótipo é um tipo de padrão que a sociedade constrói. É uma ideia pré-concebida, é algo que já vem ali de geração em geração, né? Que acaba colocando as pessoas ou grupos sociais em caixinhas, criando rótulos, ditando seus comportamentos, padronizando sua imagem de forma bem preconceituosa. Por exemplo, é muito comum, tem um estereótipo, que eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é assim, típico. Toda vez que você vê uma mulher de saia comprida, sem maquiagem, com cabelo grande, você diz logo, ela é evangélica. E às vezes nem é. Você já é um estereótipo. Já foi um exemplo que você deu, né? Várias outras coisas que acontecem, vários outros detalhes. As pessoas dizem, quem tem tatuagem é bandido. Olha só que absurdo. Nem todo mundo que tem tatuagem é bandido, tá? Então, é um estereótipo. São coisas que já foram preconcebidas e são os preconceitos que existem na nossa sociedade. Isso são estereótipos. Então, vamos ver lá de novo o nosso slide. E é uma construção cultural. Então, as crenças, os costumes, os valores, os hábitos de uma sociedade, tudo isso contribui para a construção desses estereótipos, certo? Os estereótipos culturais, eles fazem alusão aos costumes e tradições que se tenham em um lugar determinado, como, por exemplo, a forma de se expressar, a forma de se vestir, a maneira de celebrar as suas festas e assim sucessivamente.
Neste caso, podemos nomear os mais relevantes, como os mexicanos, os chineses, os argentinos, os africanos, os latinos, os gringos, os sudacas. Então, ele deve ser argentino, né? Tem toda esse preconceito, né? Não, ele deve ser do mato, ele é paraguaio. Então, são vários detalhes, assim, sabe? Várias palavras que já vai do país da pessoa, que já vai ofender a parte do país. E isso é muito perigoso. A gente tem que ter muito cuidado, tá? Com tudo que a gente fala, de marcar as pessoas com esses estereótipos, principalmente ali na sala de aula, porque no momento que você faz isso, você também está cometendo bullying, não é verdade? Então, cuidado com os estereótipos, tá? Não vamos ficar ali julgando as pessoas, nem condenando-as e nem dando exemplos de coisas de outros países, de outra cultura, que nem é ali da pessoa mesmo, tá bom? Que é ofensivo às vezes. Então, vamos seguir. Os estereótipos são um conjunto de crenças, ideias, prejuízos, atitudes e opiniões preconcebidas que tem a sociedade sobre as pautas ou regras culturais e sociais, que se fixando previamente, transmitindo-se de geração em geração. Não necessariamente tem que ser massivo, já que se um grupo reduzido de pessoas pensam da mesma forma e adotam um certo critério, por exemplo, sobre a forma de vestir, esse será o estereótipo que eles têm. Os estereótipos podem ser do tipo cultural, social, racial, de gênero, classe social, sexual, de idade, de religião, por mencionar somente alguns, e se aplicam a todas as pessoas que entrem em uma categoria. Acontece às vezes a gente dizer que toda pessoa que só veste preto é emo, toda pessoa que veste preto é roqueiro. E não é assim, né? Então, nós temos ali os estereótipos de gênero sobre a mulher, dona de casa, mãe, sempre bonita, paciente, delicada, dependente, sensível, objeto sexual, frívola, terna, submissa. Então, toda mulher que é dona de casa, ela tem que ser submissa. Toda mãe tem que ser paciente, delicada. A mulher não pode trabalhar em nada pesado. Olha que absurdo, né? Nada a ver isso. Isso já é um estereótipo. De homem. Todo homem tem que ser trabalhador, inteligente, forte, que não chora, valente, chefe de família, o provedor, que ele gosta de risco, que é agressivo. Então a mulher tem que ser toda delicadinha e o homem tem que ser ali o bruto, né? E na verdade, isso são só estereótipos. Os raciais, que se baseiam nas diferenças das etnias culturais, considerando as inferiores às pessoas distintas de cor, de lugar, origem, cultura. Por exemplo, dizendo que os terroristas são todos os árabes são terroristas, que todo mundo que usa tatuagem é delinquente, que toda pessoa que ri demais ela é muito boba, ela é muito, enfim, doida, né? Então são estereótipos que a gente tem que tomar cuidado. De classes sociais, generalizam os pobres com ignorância e delinquência, os ricos com a soberania, com a soberba, com a prepotência, as mães solteiras com conduta, com má conduta, né? O de físico, que muitas pessoas pensam que as pessoas ruivas são mais, loiras são mais bonitas, e que só pertence à classe social alta. Então, para todo mundo, a pessoa que é loura é bonita. Quem não é loura, quem é morena, não é bonita. A mulher ideal é a mulher magra. E nem é também, né? Então, são estereótipos. Certinho? Então, vamos deixar esses estereótipos para lá. Vamos evitar o uso deles, tá? Tomar muito cuidado com isso. E vamos seguir agora para a nossa literatura. Mais um livro do Garcia Marques.
os relatos de um náufrago. Esse relato de um náufrago, ele vai, de novo, com o realismo mágico, ele vai contar a história de um marinheiro sobrevivente de um naufrágio no ano de 1955 no Mar do Caribe. A obra foi apresentada em 14 fascículos no jornal colombiano El Espectador, em 1955. Então, cada semana tinha um capítulo dessa novela. O nome de Marques não foi associado à história até ele ser publicado em 1970, com o seu título completo, A História do Náufrago, que teve à deriva numa balsa salva-vidas por 10 dias sem comer e sem beber água. Foi proclamado um herói nacional, beijado por rainhas da beleza, feito rico com a publicidade e então rejeitado pelo governo e esquecido para sempre. No livro é relatado que o destroyer da Marinha colombiana sai do móvel dos Estados Unidos em direção a Cartagena, nas Índias, da Colômbia, cheio de mercadorias contrabandeadas. 2 horas antes de chegar na Colômbia, em 28 de fevereiro de 1955, grandes ondas varrem o convés de destroyer, levando 8 marinheiros e grande parte da mercadoria para o mar. Por estar muito pesado, o destroyer não pode voltar e buscá-los. Apenas Luiz Alexandre Velasco consegue alcançar uma balsa e passa por muitas dificuldades durante 10 dias no mar. Com fome e sede, após esse período, chega em uma vila de pescadores no norte da Colômbia. Eles não o reconhecem, porém, cuidam dele e levam-no até o hospital mais próximo. Essa foi a história do relato de um náufrago. Como eu falei para vocês, ela passou ali no jornal semanalmente e eles iam ali lendo. E só no final, quando foi publicado o livro, que eles descobriram lá na Colômbia que essa história foi escrita por Gabriel Garcia Marques. Agora chegou aquele momento de você pegar sua mala, pegar seu passaporte, nem precisa de passaporte para ir para esse país, e vamos viajar para a Venezuela. Roda a vinheta. Chegamos aos nossos vizinhos, a Venezuela. Chegamos na Venezuela. E aí, professora, o que a senhora trouxe sobre os nossos vizinhos queridos? Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá para o nosso slide. O nome foi dado por Américo Vespúcio, que encontrou casas nativas no Lago Maracaibo, que o fez lembrar de Veneza, na Itália. Por isso, levou o nome de Venezuela. Mas há controvérsias. Martim Enciso, geógrafo da expedição de Vespúcio, afirma que perto do lago havia um povoado indígena chamado Venezuela. E aí também se deu o nome. Então fica essa briga. Foi porque o Américo Vespúcio achou parecido com Veneza, por isso que é Venezuela, pequena Veneza, ou por causa desse povoado indígena que o Martim Enciso disse, Venezuela. O Lago Malacaio é o primeiro lugar no ranking de quedas de raio do mundo. Olha que perigoso esse lugar, né? Então, subentende que ele é mais alto, então tem muitos raios lá. A Venezuela está em segundo lugar no mundo no ranking do país com mais vencedoras de concurso de Miss Universo. Então, é conhecido como o segundo país com mais mulheres bonitas do mundo. É um dos maiores produtores de petróleo do mundo. A favela mais alta do mundo também está na Venezuela, em Caracas, capital do país. Cerca de 2,5 mil pessoas vivem no edifício conhecido como Torre de Davi, prédio inacabado de 45 andares. O país foi uma das primeiras colônias hispânicas a declarar independência, em 1811, porém só deixou de fazer parte da Gran Colômbia em 1813. E em 1863, foi declarado o primeiro país moderno a abolir a pena de morte para todos os crimes. E o território da Venezuela inclui uma área continental e um grupo de ilhas do Caribe. Isso aí, meus amores, chegamos ao fim da nossa aula número 5 e nós nos vemos depois
na nossa atividade. Um grande beijo e hasta pronto!